Na entrevista de hoje, nós contamos com a participação do professor George Maia. Ele é formado em Gestão de Recursos Humanos, é palestrante na área de desenvolvimento pessoal e profissional. George, seja novamente bem-vindo aqui no Jornal Verdade. Obrigado, Yadma, pelo convite, mais uma vez aqui. E a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas de você que, de repente, foi chamada para uma entrevista de emprego ou chamado para uma entrevista de emprego, não sabe o que fazer. Hoje a gente vai te dar dicas importantíssimas de como se comportar numa entrevista de emprego. Como o professor Jorge já deu uma adiantada, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o mercado de emprego, na hora da entrevista, mais especificamente, como se comportar nesse momento que é um pouquinho, deixa muitas pessoas nervosas, né? Isso mesmo. Então, como é que a gente pode ver no momento da entrevista, como é que a pessoa pode se preparar para a entrevista e para as dinâmicas em grupos? Porque muitas empresas, elas fazem a entrevista e fazem dinâmicas em grupos. Como é que esse entrevistado deve se portar? Pois é, olha só, você entregou seu currículo, e é chamado para uma entrevista. Aí, as dinâmicas de grupo, elas não são opcionais. Se você decidir não participar da dinâmica de grupo, você está decidindo a não concorrer àquela vaga. E as dinâmicas de grupo, elas têm um objetivo, para saber se você sabe trabalhar em grupo, em equipe, se você é ágil e etc. Então, como se comportar? Primeiro, saia de sua casa, ciente que você pode voltar 2 horas depois, como você pode passar o dia todo naquela empresa. Porque a partir do momento da entrevista, pode desencadear um processo de dinâmica de grupo, de entrevista, de prova. Então, saia de casa já. Pronto, olha, se tiver dinâmica de grupo, eu vou participar de todas, vá com uma roupa adequada, principalmente as meninas, mulheres, de repente uma saia não é uma vestimenta adequada para esse momento. Então, tente com uma roupa que te deixe confortável, para que se de repente você for levado a ser chamado para uma dinâmica de grupo, você não tem nenhum tipo de empecilho. Pesquisar sobre a empresa, sobre o cargo, sobre a posição dessa empresa no mercado de trabalho é importante? Aliás, é importantíssimo. Por quê? As empresas hoje, elas querem saber se a pessoa, o candidato, ele é alguém que pode se enganjar, está enganjado na empresa. Como assim enganjado? A empresa quer alguém que vista realmente a camisa da empresa. Ele demonstra isso desde a época da entrevista. Porque, de repente, ela não quer alguém só que vá trocar a sua mão de obra por um salário, mas alguém que, de repente, sonhe junto com a empresa, que pense no seu futuro profissional junto com aquela empresa. E pesquisar sobre o seu cargo, pesquisar sobre o que você vai fazer, os projetos que essa empresa tem, é importantíssimo. Hoje em dia não é tão difícil, Você vai lá no Google, digita o nome da empresa e vai ver o que ela está fazendo hoje, o que é que ela pensa para o futuro. E você, na hora que surgir uma pergunta do teu entrevistador, você vai dizer, olha, eu sei isso aqui de vocês, isso. Isso vai fazer uma tremenda diferença, porque o entrevistador vai entender que você realmente quer estar naquela empresa, quer contribuir, está disposto a se enganjar nos projetos futuros dessa empresa. Na maioria das entrevistas existe uma pergunta duas, na verdade, que na maioria das vezes são feitas, fale um pouco sobre você ou por que eu devo contratar você. Como é que o entrevistado para essa vaga de emprego deve se portar diante dessa pergunta? Perfeito. Essa pergunta ela é de roteiro, gente. Toda entrevista de emprego ela tem essa pergunta. Em primeiro lugar, seja verdadeiro na resposta. Segundo lugar, antes em casa, vá na frente do espelho, você sabe que essa pergunta vai cair, treine um pouquinho, fale sobre você, não minta nunca, porque existe forma da gente checar isso aí, porque quando você sair da entrevista de emprego, se você diz que você vai fazer tal coisa, você fazer isso, fazer aquilo, geralmente no teu currículo tem as empresas que você participou e o entrevistador ele vai dar uma checada nisso aí. Então seja seguro, fale olhando nos olhos do entrevistador e se prepare em casa para essa pergunta. Essa pergunta ela cai 100% das vezes numa entrevista de emprego porque faz parte do roteiro do entrevistador. Então ter calma, não ficar muito nervoso, treinar em casa e ser verdadeiro. Outra pergunta que sempre fazem, que eu estava lendo a respeito, quais são os seus pontos fortes e seus pontos negativos? Como é que responder isso de forma a não se prejudicar? Falando, eu falo demais, eu converso demais. Por exemplo, uma das minhas características é falar demais, é conversar bastante. Isso seria, como é que eu devo me portar, vamos dizer, se eu tivesse uma entrevista de emprego e diante do entrevistado, como é que eu devo falar, como é que eu devo me expressar para não me prejudicar?
pontos fortes e pontos fracos. Outra pergunta de roteiro. Eu vou te dar um macete aqui. Se você tem 10 pontos fortes, 10 pontos fracos, por exemplo, o que você faz? Eu sugiro, você delimita 3 pontos fracos seus dos 10 que você tem. E dos pontos fortes, você fala pelo menos 6, fale o dobro. Porque você não está mentindo, você está minimizando os seus pontos fracos e está aumentando a quantidade de pontos fortes que você tem. Então, olha, meus pontos fracos são 10, por exemplo. Você vai listar em casa. Desses 10 você escolhe 3. E meus pontos fortes, olha, eu tenho 10 pontos fortes. Você começa, olha, eu sou bom nisso, 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 nisso. E sempre você fala, em primeiro lugar, dos teus pontos fracos. Porque o que vai ficar na mente do entrevistador vai ser os pontos fortes. Então tem que trabalhar com isso. Você fala os teus pontos fracos, os menos possível, porque todo mundo tem ponto fraco. Não vai chegar e dizer no entrevistador, não, eu sou bom em tudo, eu sou o cara. Não vai adiantar, ele vai saber que você está mentindo. E quando chegar na hora dos teus pontos fortes, você fala por último e fala uma quantidade 3 vezes maior do que você tem. Mas detalhe, como eu falei na pergunta passada, seja verdadeiro, tá? Porque em algum momento essa empresa ela vai necessitar que esses pontos fortes realmente possa estar valendo a pena na hora da prática, no dia a dia, no trabalho. Na hora da entrevista, é importante levar um currículo? Importantíssimo. Por quê, gente? Poxa, mas já deixei um currículo lá, preciso levar outro currículo. De repente você deixou um currículo há 6 meses atrás numa empresa. Aí você fez um curso, está fazendo alguma formação que você não deu tempo de colocar no teu currículo. Aí você vai na empresa que você foi chamado 6 meses depois, você leva o currículo atualizado, simples e objetivo, e na hora você entrega. Porque essa formação, esse curso que você concluiu no decorrer desses 6 meses, ele pode ser importante para essa empresa. De repente, na hora da entrevista, o teu entrevistador vai ver, de repente, aquele curso que você fez, ele vai olhar assim, não, já não te quero mais nessa vaga, já te quero para outra vaga. Pode ser mudado todo o destino daquela palestra porque você levou um currículo. E esse currículo está atualizado. Então é importante, principalmente você que deixou um currículo numa empresa e foi chamado aqui demorou um pouquinho para ser chamado, você colocou alguma coisa, fez alguma coisa no mercado de trabalho, algum curso, formação, que é interessante, agora tem que ser interessante para a empresa. Você vai, atualiza o currículo e entrega em mãos na hora para o entrevistador. Ele vai dar uma olhada com certeza no teu currículo. Vamos dizer, eu tenho 5 oportunidades de emprego. Para cada empresa eu tenho que verificar melhor o planejamento do meu currículo? Perfeito. Vamos entrar agora no currículo. Sabe aquela história de você fazer um currículo, tirar 100 xerox e sair deixando tudo quanto é lugar? Não funciona mais isso. Se você tem uma qualificação, 2, 3 qualificações na tua carteira de trabalho, você faz um currículo, por exemplo, para professor, você faz um currículo, claro, se você tiver experiência no mercado de trabalho, você faz um currículo para supervisor, se você tiver experiência na carteira de trabalho, você faz um currículo para outra profissão que você tem. E você entrega o currículo para professor, você vai entregar o currículo aonde? Você vai entregar o currículo nas escolas, nas faculdades. Para outra profissão, você vai deixar o currículo na empresa que tem aquela profissão. Não adianta a gente sair atirando para todo lado, isso não funciona mais. Tá? E cada currículo com o quê? Com os treinamentos, as experiências direcionadas para aquela vaga. E quando tiver escrito mesmo assim no teu currículo, objetivo, não vai colocar, meu objetivo é contribuir para a empresa, etc, etc. Não, meu objetivo é ser professor, seja direto. Meu objetivo é tal vaga, meu objetivo é tal vaga. Seja direto, porque o entrevistador ele não tem muito tempo para estar olhando o teu currículo. Professor, falar mal da antiga empresa ou do antigo chefe pode? Diante da... Pênalti, não pode, porque o entrevistador ele vai avaliar nesse momento, sabe o quê? A tua ética. Toda empresa ela quer alguém ético. E vai que esse entrevistador que está te entrevistando é amigo do chefe que você está queimando o cara lá. A orelha dele está quente. Quando você sair dessa porta do entrevistador, ele vai ligar para lá, olha fulano, o ex-funcionário da tua empresa falou isso aqui de ti, tal, tal, tal. Isso não é legal, porque se ele fala da antiga empresa, o que aconteceu para trás, gente, aconteceu. Não vai mudar nada na tua rota da tua entrevista. Então,
passou, deixa para lá. Se ele vai ter aquela pergunta, por exemplo, por que você saiu da empresa? Você diz, ó, eu resolvi buscar outras oportunidades e realmente resolvi me desligar da empresa. Pronto, seja bem sucinto nesse momento, porque se você for falar algo a mais, o entrevistador ele vai estar avaliando a tua ética e de repente você pode perder a tua vaga por causa desse pequeno detalhe. Fui chamado para uma entrevista de emprego. E agora? Quais são as dicas que você dá? Olha, dica número 1. Cheque os meios de transporte para chegar naquela empresa. Por exemplo, mas como foi... Muitas vezes você leva em mãos o currículo, mas muitas vezes você vai lá na internet e coloca o currículo e você às vezes não sabe nem o endereço dessa empresa. Se de repente você vai ser entrevistado e amanhã nós estamos no período chuvoso e você sabe que é longe e você sabe que às vezes não passa ônibus lá perto, você tem que se programar antes. Qual o transporte que passa perto dessa empresa? E eu preciso estar pelo menos 30 minutos no mínimo, 30 minutos antes da entrevista, porque o processo de entrevista, a chegada sua na empresa já está te selecionando. Então, sempre tem aquelas câmerazinhas lá, né? Então, o entrevistador está lá na sala dele planejando a entrevista, mas ele está olhando lá nas câmeras, olha, fulano de tal chegou atrasado, chegou assim, você já está sendo selecionado. Então, quem chegou atrasado é pênalti, já vai ficar com certeza em desvantagem em relação aos outros. Então, se programe, verifique os meios de transporte. Eu vou de mototáxi, vou de ônibus, vou de táxi, não sei. E sempre tem aquela margem de segurança. Se acontecer tal coisa, se o pneu da moto furar, do carro furar, se de repente o ônibus atrasar, sempre dê esse desconto no teu planejamento, para você não, de repente, perder uma vaga por causa de um simples atraso. Todas as empresas elas têm um período, que é o período de experiência, né, para ter certeza que, vamos dizer, vão empregar aquele candidato. Mas, assim, a pessoa conseguiu a vaga, passou por esse período de experiência, assinaram a carteira de trabalho, tá tudo ok, e ela muda completamente. O que muitas pessoas têm esse problema, né, essa dificuldade. Iniciam de uma forma na empresa e quando com o passar do tempo, mudam de comportamento. O que deve ser feito em relação a isso? Olha, é algo assim genérico, né? E pesquisas dizem que as pessoas são contratadas pelo seu currículo e 70% deles são demitidos por causa do comportamento. Algo comportamental. Muitas vezes não é culpa do funcionário. Muitas vezes é responsabilidade do recrutador, da empresa que está recrutando essa pessoa. Por quê? Cada um de nós tem um perfil. Por exemplo, se eu for contratar um vendedor, esse vendedor, ele não pode ser alguém que não goste de pessoas, que não seja comunicativo, que não goste de falar. Se eu fizer o inverso, colocar um vendedor para, de repente, cuidar de uma área de, por exemplo, de CPD, que só tem máquinas, equipamentos, essa pessoa ela vai se perder profissionalmente. Então, não é só culpa, muitas vezes, do funcionário. Muitas vezes o RH não está preparado para colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas para isso existem testes de perfil comportamental, no qual também eu faço algum teste desse também. Existe dinâmica de grupo, por isso que as dinâmicas elas são importantes. E o recrutador ele precisa saber o perfil da pessoa que ele quer para um determinado cargo. Mas aí, quando você não se encaixar naquilo lá, agora você funcionário, o que você faz? Olha, não me encaixei, não está legal. Você senta com o RH e dialoga com ele para ver se não tem outra oportunidade dentro da empresa que se adequa ao seu perfil comportamental. Isso vai, de repente, evitar que você seja desligado da empresa e a empresa possa te aproveitar em outro determinado local que você pode dar muito mais rendimento para ela. Para finalizar, Jorge, dê mais dicas aí para o pessoal em casa que estão procurando uma vaga de emprego ou que vão passar por uma entrevista de emprego. Olha, entrevista de emprego é algo muito sério. Eu vou te dar uma dica aqui, por exemplo, o que você vestir. Você tem dúvida no que você vai vestir no dia? Então vá esporte fino, né, uma camisa de botão, sem muito chamativo. As meninas, não coloquem um brinco muito exagerado, os lábios pintados com um tom bem ameno, perfume muito forte. Às vezes você está numa entrevista de emprego, uma sala pequena, e está você o entrevistador, e vai que esse entrevistador ele é alérgico a perfume, e você saiu para uma festa, não saiu para uma entrevista de emprego, foi tudo perfumado. De repente, a tua entrevista pode ser interrompida porque ele é alérgico.
Pode parecer brincadeira, mas isso existe. Então tome cuidado com isso. A aparência pessoal é muito importante. Você um sapato bem alinhado, bem limpo e tudo mais. E ser bem treino em casa, o que você vai fazer, o que você vai falar, e seja verdadeiro nas tuas respostas. Por exemplo, tem muita coisa que acontece na área de informática e na área de línguas. Se você fala realmente inglês e é fluente, você coloca. Agora, se você não fala, por exemplo, inglês, a empresa ela vai te contratar, de repente ela pode passar batido de não fazer aquele teste do inglês com você. Mas em algum momento ela vai te necessitar que você fale na prática inglês. Aí ela vai te chamar, olha, mas o fulano de tal disse que falava inglês aqui no currículo dele. Chama ele lá que está chegando uma comissão da Inglaterra, dos Estados Unidos, e ele sai falar inglês, ele vai nos representar. O que é que vai acontecer? Você vai ficar em maus lençóis. Então, se você fala uma língua, você coloca. Agora, se você não fala uma língua, se você não tem uma habilidade, por exemplo, informática, Excel, eu sei mexer muito bem no Excel, você colocou justamente para ser chamado para ganhar essa entrevista, para ganhar esse emprego, e aí, de repente, na prática, você não sabe. Então, não coloque. Seja verdadeiro, porque em algum momento a empresa ela vai querer se apropriar daquilo que você colocou no currículo. E aí, de repente, você pode estar perdendo uma oportunidade, pode estar sendo desligado da empresa ou simplesmente perder a credibilidade, que é muito pior do que ser desligado da empresa. Aí vai ser complicado. Jorge, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Vaidade novamente. Obrigado pela oportunidade. Tem muito mais coisa para falar, né, sobre currículo, sobre entrevista de emprego. De repente você não sabe como montar um currículo, né? Hoje em dia, os entrevistadores, os recrutadores, eles têm um tempo mínimo para analisar o teu currículo. Em outro momento, a gente pode vir falar para você como você montar o teu currículo passo a passo, para você ajudar a pessoa a te chamar para uma entrevista e a te colocar no mercado de trabalho. É uma satisfação, uma honra estar aqui, e sempre que precisar, a gente vai estar por aqui com vocês. Obrigado.